Família, sejam bem-vindos a mais um passo da nossa jornada, mais um passo da nossa caminhada de fé que a gente está dando em direção a Deus, buscando intimidade com Ele na Sua palavra, né? Se você já conhece o canal, já sabe qual é a nossa intenção aqui, a gente está fazendo um estudo bíblico e a gente vai começar o estudo do Novo Testamento. A gente está fazendo hoje a leitura do capítulo 3 de Mateus. Mas, se você já acompanha e já viu como foi o estudo do capítulo passado, sabe que foi forte, né? Mateus é um livro bem bacana da gente ler, porque Mateus ele era bem detalhista com as palavras assim. Então, isso é muito útil para nossa edificação, né? Que a gente consegue ver vários detalhes de coisas que ajudam que a gente possa também se ancorar nessas promessas, né? Então a gente viu que chamou bastante atenção, né? Para mim foi aquela questão de Deus falar com José, falar com a Maria, falar com cada um deles individualmente, né? Embora eles tivessem uma missão para cumprir juntos, cada um recebeu a instrução de Deus da sua parte, né? Então Maria recebeu a instrução dela, José recebeu a instrução dele. Assim como cada um de nós aqui, quando a gente faz esse estudo bíblico, a gente recebe a nossa instrução, né? E é por isso que é interessante de você comentar aí nos comentários qual que é o capítulo que você mais se identificou. Porque às vezes numa leitura onde a gente faz uma leitura de no capítulo, qual foi o versículo que mais se identificou, né? Porque quando a gente faz uma leitura de um capítulo que tem 20 versículos, por exemplo, um deles mexe mais com a gente, né? E é legal essa interação que a gente pode fazer, porque o versículo que chama atenção para mim pode ser diferente do que chama atenção para você. Então digita aí nos comentários. Tenha essa liberdade, esse canal aqui é para isso, para que a gente possa estudar junto. O intento dessa proposta é alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus. Porque ele, sim, como a gente viu no capítulo 1 de Mateus, foi enviado para salvar o povo, né? E então a gente buscando essa intimidade com ele através da palavra de Deus. É por isso que a gente faz a leitura fidedigna, né? Então a nossa ideia é sempre fazer essa leitura dinâmica. Então, para a gente poder começar hoje, a gente vai ler o capítulo 3, mas lembra que quando a gente pede instrução para Deus, Tiago 1,4 diz: quem tem falta de sabedoria que peça a Deus, e ele dará livremente. Então, quando a gente faz um estudo bíblico, como é um livro inspirado por Deus, a gente não pode ler de qualquer jeito, a gente não pode ler distraído, não pode ler à toa, não pode fazer pouco caso dele, né? É bem importante que a gente tire agora e que você aproveite esse momento também para isso. Tirar todas as distrações, diminuir o volume das notificações, deixar no silencioso e dedicar esse momento aqui para uma entrega sincera e verdadeira, né? Porque a palavra de Deus fala que haveria um tempo que verdadeiros adoradores procurariam a Deus e adorariam em espírito e verdade. Então, o que a gente está buscando aqui na palavra é essa verdade do Evangelho. Não é minha opinião, não é a opinião de um pastor ou de um padre ou de outra pessoa, mas sim o que está escrito na palavra, para que a gente possa ser edificado gradativamente, tijolinho após tijolinho. Então, agora, para a gente poder fazer isso de uma forma coerente, eu vou pedir para você orar comigo aqui, ó, para a gente fazer esse movimento juntos, tá? Então, vou pedir para você fechar os seus olhos, respirar fundo. Se conecta aqui agora com esse momento, porque esse é o momento presente. E, Senhor, nós queremos nesse momento presente pedir que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre nós. Pedimos humildemente que o Senhor possa entregar para nós a sabedoria que está escondida nos teus mandamentos. Pedimos que o Senhor coloque ela aos nossos olhos e que a gente possa enxergar, Pai, que a verdade vem por meio da tua palavra e que a gente pode se conectar sim contigo, que a palavra ela está aqui diante de nós, mas sabemos que são olhos espirituais que precisam ser abertos hoje. Pessoas que estão lendo a palavra há muito tempo, mas não estão reconhecendo o valor que essa palavra tem. E nós te pedimos, Pai, interceda sobre todas essas pessoas que muitas vezes
lendo a palavra, não conseguem perceber essas coisas, essas sutilezas que o Espírito revela para nós. Permita que a gente tenha um coração humilde, Pai, que a gente possa reconhecer a sutileza do Espírito e que a gente não leia isso como os olhos da carne, mas que a gente olhe com a intenção que o Senhor tem de revelar para nós os teus mandamentos. E principalmente, Pai, que isso não seja uma leitura vazia, que essa leitura surta efeito nos nossos corações, que ela possa ser nutrida num terreno fértil. E à medida que a gente nutre essa semente, ela possa refletir no nosso dia a dia, nas nossas ações, na maneira como a gente se comporta e na maneira como a gente serve as pessoas aqui na Terra. Nós sabemos que o mundo está passando por tribulações, mas nós também sabemos que a oração é a resposta. E é por isso, Pai, que nós pedimos que as pessoas tenham coragem de orar, Pai, para poder pedir a tua intercessão sobre toda a terra, sobre todos os santos e sobre todos aqueles que estão fazendo a tua vontade, Pai. Sabemos que isso não tem nada a ver com religião e tem a ver com verdade e vida, que vem através do teu sacrifício, o Filho que tu enviaste, o Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou pedir para você, se tiver, abrir sua Bíblia comigo aí no capítulo 3 de Mateus, para a gente começar a nossa leitura aqui, beleza? E o capítulo 3 começa assim. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha que legal isso aqui, irmãos. Essa é a mensagem do João. João fala pra gente o quê? Arrependei-vos. Se arrependam dessa vida errada que muitas vezes vocês estão levando. Se arrependam dos desejos da carne que vocês estão alimentando. Porque a gente tem essa opção de se arrepender. E é por isso que João veio alertar-nos sobre isso, né? E no 3 continua assim, ó. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Eu queria fazer uma pausa aqui só pra gente é engraçado ver o que João passava, né? João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas aqui, ó, olha o que a palavra diz no versículo 3, que é a profecia do profeta Isaías. A voz que clama no deserto é o João, que passou vivendo um tempo no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, quando João foi anunciar isso para as pessoas, é uma oportunidade de redenção antecipada, para que a gente possa se apropriar disso, sabe? É a gente pegar e reconhecer, olha, nossos caminhos são tortuosos, mas Deus tem um caminho trilhado para a gente. E muitas vezes a gente não reconhece que esse caminho é mais seguro. E a gente precisa muitas vezes se deparar com algumas situações, muitas vezes desnecessárias, mas para entender que Deus, ele manda os enviados dele para que a gente possa ter orientação adequada. E a gente tem que buscar essa orientação, né? Como João passou essa orientação, as pessoas precisavam acreditar. Não adiantava só ele falar, né? Ele fala para a gente se arrepender. Então, o convite é para que a gente reconheça isso, né? Como uma promessa. O Senhor está vindo. Se arrependam e se apropriem disso. Então, o 5 continuando ali, né? Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Todo mundo indo na direção de João para poder receber aquela palavra, né? Isso é muito legal no 5, ó. Ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província. Ou seja, ia ter com ele. Eles estavam indo na direção e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ó, isso aqui é muito legal. Porque o convite, irmãos, é feito para todo mundo. Então, talvez você já tenha recebido um convite de participar de alguma organização, uma congregação. Já recebeu o convite de se batizar, de se arrepender dos seus pecados. E é uma coisa muito legal porque a palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. E aquele que me receber, entrarei e farei morada. A mesma coisa acontece com os nossos pecados. Deus
ele dá a oportunidade para a gente se arrepender, mas é a gente que tem que reconhecer o nosso papel para poder executar aquilo que Deus está mandando a gente fazer, né? Que Deus está orientando, porque João falou, se arrependam e se batizem para começar uma nova vida. E é esse o convite que Deus faz para a gente. Deixem as coisas velhas para trás, que eu vou fazer tudo novo. Então, é muito legal a gente ver isso, né? O movimento que as pessoas fizeram para ir na direção de João. Assim como nós também temos que assumir essa responsabilidade. E o 7 continua assim. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João, vendo que eles estavam fazendo coisas erradas, ele questionou, né? Como é que vocês estão vindo aqui se batizar? Quem que chamou vocês para isso? Produziu, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, olha que legal, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando a gente arrepende de verdade, a gente consegue produzir frutos do arrependimento, né? Que é o que muita gente hoje, que é o que realmente me incomodou em muitas pregações e muitas coisas que eu ando vendo pela internet, e não gosto de comentar e nem falar mal disso. Mas esse foi o grande gatilho que me levou a trazer um estudo perito da palavra baseado no que está escrito, porque tem muita gente pregando um evangelho de libertinagem, que Deus perdoa tudo, pode fazer o que quiser. Mas quando você repete o erro que você cometeu, você na verdade não se arrependeu do erro que você cometeu, porque você está repetindo o erro. Então você não entendeu o que aconteceu de verdade. Porque quando a gente se arrepende sinceramente, aquilo que a gente fazia, a gente deixa de fazer. Ou seja, o fruto do pecado deixa de existir para nascer o fruto digno de arrependimento. Então esse é o grande chave, né? Isso é importante a gente ter clareza também, principalmente porque o fruto do pecado e o fruto do arrependimento são dois frutos completamente diferentes. E o 9 continua assim: E não presumais que vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha esse 10 aqui, que poderoso, né? É o que a gente estava falando ali no 8, ó. Falou da produção de frutos e o 10 está enfatizando essa produção de frutos. E aí está dizendo o quê, ó? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, as árvores serão arrancadas. E é o que João está falando aqui. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, quando a gente fala, né, que o julgamento, a condição do ser humano vai ser ir para um inferno de fogo, calma, gente, isso aí é religiosidade. Porque aqui a gente está vendo o quê? Que a árvore cortada que vai para o fogo é a que não produz bom fruto. Então aqui a gente tem o livre-arbítrio para poder mudar racionalmente a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se comporta e produzir esses frutos para que a nossa árvore não seja cortada, nós não sejamos cortados e lançados ao fogo, né? E o 11 continua assim, ó: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, nem ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqui alparcas é chinelo, né? Quem já viu em outras traduções fala, não sou digno de desatar os seus chinelos, né? Então, aqui João está falando, eu não sou digno de carregar o chinelo do homem. Ele vai batizar vocês com Espírito Santo e fogo. Então aqui, o que João está falando? Eu estou só preparando o caminho, mas aquele que vem, aquele é poderoso. E esse é o Jesus. Esse é o Jesus Cristo que veio, que é poderoso, que batiza com o Espírito Santo para lavar a gente dos pecados. É só ele que tem essa capacidade. Em sua mão, o 12 continua assim, ó: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele.
olha que legal, né? João foi instruído de que ele batizaria, ou melhor, de que ele batiza com água para abrir o caminho, né? Ele não necessariamente ele não sabia que ia batizar Jesus, mas ele viu Jesus e Jesus foi em direção dele para ser batizado, né? E isso é uma coisa muito legal, gente, porque assim, ó, Jesus, ele não é o Todo-Poderoso, ele já não era capaz de fazer todas as coisas, ele já não tinha a unção de Deus sobre ele, que era capaz de todo o poder. Então, por que que ele se sujeitou ao batismo? Por que que ele, sendo todo-poderoso, se humilhou? Ele foi humano e ele deu esse exemplo, né? O 14 a gente pode ler ali, ó, e ver a continuação disso. No 14 diz: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Olha que legal o que João está fazendo aqui, né? João está sendo completamente humilde e falando para Jesus: Eu que preciso do teu batismo. Como que tu vem pedir que eu te batize? Olha a humildade que Jesus teve, gente. Nesse cenário aqui, né? De ir pedir para João batizar ele. E o 15 diz, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Nossa, esse 15 aqui é forte. Esse 15 é forte. Olha o que está dizendo. O que que Jesus disse? Jesus falou: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir esse mandamento é parte da justiça de Deus. E Deus não poderia se opor à própria justiça. É por isso que ele deu o exemplo. Para que a gente pudesse se apropriar disso aqui, e até João o permitiu. Então falou: não, se é para a tua justiça, fechou, eu faço. Então bora lá. E o 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz nos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, esse é meu filho, com quem eu tenho intimidade, com quem eu confio, com quem me representa aqui na Terra. E o que é muito legal é que Deus, através da sua palavra, fala que Jesus é o primogênito. O que que isso representa? Representa que ele seria o primeiro, mas teriam vários outros que seguiriam logo após ele. Então, quando a gente lê essa palavra, é para que a gente se aproprie dessa verdade e possa ser como filho de Deus na terra, fazendo a sua vontade, partilhando o nosso pão, compartilhando as coisas boas que a gente tem. Então, para mim, essa é a palavra que me alimenta e que enche minha vida de alegria. É por isso que eu compartilho ela com vocês. E hoje, para mim, o que mais mexeu comigo foi exatamente esse versículo 15 aqui, ó, que é o versículo onde João questiona Jesus sobre o batismo, porque foi o questionamento que eu fiz recentemente, né? Para quem me conhece, sabe que há uma semana, 2 semanas eu me batizei, né? E, e fazer esse sacrifício, né, de forma pública, porque de certa forma é um sacrifício. A gente tem que ir na frente das pessoas e tem que dizer: eu aceitei Jesus, eu quero ele na minha vida, eu quero ter intimidade com ele, eu sei que o caminho dele é o caminho justo, eu sei que o caminho dele é a verdade, é a vida. E o único jeito de fazer isso é o que diz o 15, né? Deixa por assim agora, porque assim convém que se cumpra toda a justiça. Então, eu durante muito tempo, posso compartilhar isso com vocês, porque durante muito tempo eu fugi das igrejas. Eu não queria entrar dentro das igrejas porque eu via religiosidade, mas eu não via Deus. E de certa forma, eu me identifiquei muito com o Evangelho de Jesus, porque quando eu comecei a ler a palavra, eu vi que Jesus também não se identificava com os religiosos.
daquela época. Inclusive, o que ele veio fazer foi questionar a religiosidade deles em função do resultado e dos frutos que eles vinham gerando, né? Porque a palavra diz que a gente é reconhecido pelos nossos frutos, né? Então, se hoje, irmãos, eu posso compartilhar essa palavra com vocês, é porque essa palavra tocou no meu coração e gerou frutos. Ela fez em mim um mover que tirou a minha visão de olhar para as coisas do mundo para olhar para as coisas de Deus e prestar atenção que Deus está acima desse mundo. E muito antes do mundo existir, Deus já existia. Foi Ele quem criou todas as coisas. E poder estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra, ver o feedback de vocês, sabe? Ver toda essa caminhada que a gente está fazendo junto, porque a gente sempre fez isso junto, só não tinha um canal na internet, né, para compartilhar isso com outras pessoas também. Mas Deus tem compartilhado comigo que mais pessoas precisam chegar a esse acesso, né? Precisam ter acesso a esse conteúdo, precisam ter acesso a esse material para que as pessoas se apropriem dessas bênçãos, né? Para que a gente possa tomar a posição, porque a gente vê que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê o amor se esfriando, a gente vê as coisas acontecendo na Terra, a gente vê várias calamidades, e isso que a gente está vendo são princípios de dores que a palavra diz que haveriam de existir, porque a vinda do Cristo, ela seria anunciada por princípios de sinais que a gente veria, e um desses sinais são essas coisas que a gente vê, guerras, rumores de guerras, a gente vê todo esse comportamento da sociedade, das pessoas se julgando, se humilhando, se tratando mal, sabe? Tipo, como se não tivesse amor, como se não tivesse respeito. E isso é uma coisa totalmente tóxica e nociva para nós como seres humanos, sabe? A gente não sabe, mas o nosso corpo vibra numa determinada frequência dependendo do sentimento que a gente tem. E o sentimento fraternal, o sentimento de amor e de pertencimento é um sentimento que proporciona para o ser humano uma grande capacidade de aprendizado, porque ele se sente seguro para dar o próximo passo, né? Então, essa que é a grande sacada do evangelho, para que a gente tenha coragem e força de dar o próximo passo, a gente precisa se dedicar para a palavra. E então, se você teve esse momento com a gente agora e se fez sentido para você, comenta aí, compartilha, sabe, com alguém que está precisando ouvir essa palavra também, com alguém que também quer estudar de forma sincera a Bíblia, sabe, que está cansado de ouvir lorotinha, de assuntinho, de coisa, e de que a Bíblia tem que ser refeita e tem que ser reajustada. Nossa, não, cara. João pregou o arrependimento para que a gente se ajustasse à palavra de Deus. E não a palavra de Deus tem que se ajustar a gente, tá ligado? A gente está vivendo uma inversão de valores e isso não faz mais sentido. A gente tem que começar a tomar posse e fazer a nossa parte, sabe? Durante muito tempo eu me questionei o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia fazer, o que, que eu poderia fazer. E eu vejo hoje mais de 90% do brasileiro hoje ele é analfabeto funcional. O que significa isso? Que ele lê um texto e não sabe o que está lendo, sabe? Então, eu estudei tecnologia, eu estudei análise de sistemas, estudei programação, estudei um monte de coisa legal, só que nada disso funciona para uma pessoa que não sabe ler. E como que a gente vai ensinar, como que a gente vai compartilhar uma palavra, como é que a gente vai compartilhar esse talento? Porque isso a gente tem que aprender em casa, meditar, leitura. Sabe, são coisas necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso cérebro começar a fazer conexões sinápticas e desenvolver inteligência, raciocínio, isso é necessário. Mas o distanciamento da palavra de Deus está deixando as pessoas completamente alienadas, totalmente reféns de notícias, de headlines, sabe? E eu fico muito feliz se você chegou até aqui, se está realmente fazendo sentido esse estudo para você, se você quer dar um passo em direção a Deus, sabe? E eu digo por mais, cara, isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo junto no canal, mas não se limite, porque eu sei que isso aqui é só um capítulo, mas a tua sede por Deus ela é muito maior do que isso. E ele já falou isso no meu coração, assim como também é comigo, sabe? Esse movimento que eu faço de ler um capítulo com vocês é um movimento que Deus falou, compartilha esse movimento que tá legal. Mas não é só o que eu faço para estar perto de Deus, sabe? Assim como você também tem que usar isso como um combustível para dar o próximo passo.
Porque Deus quer ter intimidade com nós, Deus quer falar no teu ouvido, sabe? Ele não quer usar uma pessoa só para falar contigo, não, ele quer falar diretamente contigo, ele quer te ouvir, ele quer saber de ti como é que tá a tua vida, ele quer te ajudar, ele quer fazer parte da tua vida, ele quer te pegar no colo, ele quer, sabe? Ele quer te amar de verdade. Ele não quer mais que tu vive aí perdida ou perdido, sem saber para onde tá indo, só gastando tempo com coisa que não faz sentido, sabe? Compra esse tempo valioso que você tem hoje, investe esse tempo em você, sabe? Esse tempo aqui, ó, de investir na palavra de Deus é investir em você, é autoconhecimento isso. É o primeiro movimento, é se conhecer, conhecer a Deus, porque Gênesis 1:26 fala: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Então, se você quer ser filho de Deus, você tem que conhecer Deus. Sabe? A gente tem que sair daquela ilusão, todo mundo é filho de Deus. Não, a gente sabe que tem um monte de gente é criatura e criação de Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que são chamados segundo o Espírito e que ouvem a voz do Espírito e caminham conforme o Espírito guia. Sabe? E é o Espírito Santo que faz a gente caminhar na direção de Deus. Não é espírito de confusão ou de coisas que não vão te levar para a verdade, mas coisas que vão te elucidar, de viver de um jeito mais leve, de um jeito mais amoroso, de um jeito que você possa tocar as pessoas que estão do seu lado e elas possam se energizar. Como é que você é? Você é do tipo de pessoa que suga ou do tipo que energiza? Você é o tipo de pessoa que consome ou que impulsiona? Porque tem esses dois tipos de pessoa, né? Então, é, é muito importante você saber quem você é, para que você entenda que a palavra de Deus é um combustível para você se conhecer melhor. Porque Deus te fez imagem e semelhança dele, para que você possa brilhar, para que você possa iluminar o mundo. Como a palavra diz, não se faz uma candeia ou uma lamparina ou uma lanterna, um lampião, para poder deixar embaixo da cama. Esse lampião é feito para colocar em cima, para que ele possa iluminar toda a casa, para que ele dê toda uma iluminação, para que as pessoas possam desfrutar disso. E o Evangelho é isso, é uma iluminação para a nossa alma, para que a gente possa vibrar e viver de uma forma mais bonita, mais amorosa e assim tornar o mundo um lugar melhor. É só assim que a gente consegue. Então, esse é o movimento que eu realmente acredito que vai fazer a diferença no mundo. Permitir que as pessoas conheçam Deus de verdade. E não ficar ouvindo histórias sobre Deus, ou o que Deus fez por um, fez por outro. Não, não, não. Para que você tenha intimidade com Ele. Então, mais uma vez eu te agradeço por ter chegado até aqui. Se você chegou até aí, bota aí hashtag até o final, ou até depois do fim. São as duas que você pode colocar. Hashtag cheguei até o final, ou até depois do fim, porque lembrando que esse aqui é o fim do capítulo 3, mas não é o fim da nossa jornada, porque o capítulo continua no próximo episódio. Beleza? Então não esquece de comentar aí, falar qual foi o versículo que você mais gostou, o que mexeu mais contigo, ou qual foi o insight que você teve, a ideia que você teve, porque é assim, né? A palavra ela fala com a gente, mas ela move pra gente para algum lugar, né? Então, às vezes você vai receber a palavra aqui e ela vai mexer contigo e vai falar, não, eu quero sair para caminhar, eu quero dar uma corrida, eu quero viver, sabe? Que é isso que a palavra faz, ela vivifica o nosso espírito. E estar aqui com vocês vivifica ainda mais o meu estudo, porque, como a gente viu, né, na camada de aprendizagem do ser humano, ensinar a outros, compartilhar a outros o que a gente está aprendendo é, na verdade, uma forma da gente absorver ainda mais aquilo que a gente está aprendendo. Então, para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio e a gente se vê no próximo episódio, galera. Fui!